Bom dia, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a classe Seguidores do Mestre Jesus, da Igreja Evangélica dos Irmãos de Macapá, no bairro Central ou no centro. Nós estamos aqui para estudar a nossa lição dominical nessa que é a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Hoje aqui a gente tem um back vocal ótimo, excelente, viu? Tem roçadeira, tem latido de cachorro. Você pode aí escolher qual é o zumbido, qual é o barulho que você quer prestar mais atenção. Enfim, mas a gente segue, tá bom? A gente vai orar, pedir a Deus que nos abençoe neste dia com a sua palavra. E vamos também aproveitar e pedir pelas pessoas que estão aí sofrendo com suas perdas. O doutor Artemidoro Cabral de Melo Júnior, um querido amigo, irmão em Cristo, graças a Deus, não resistiu à Covid e faleceu. E eu realmente tenho uma admiração muito grande por ele. Ele foi usado por Deus para salvar a minha vida, literalmente. Em dezembro de 1991, um dia talvez eu conte essa história para vocês em detalhes. Mas é uma pessoa muito querida realmente, e a sua esposa Reni, suas filhas Sara, Rebeca, nós vamos orar pedindo a Deus que as abençoe nesse momento tão difícil. Oremos. Ó Deus, graças nós te damos, porque se nós podemos elevar os pensamentos a ti, é porque o Senhor decidiu se revelar a nós. Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixou nas trevas, o Senhor não nos deixou na escuridão, o Senhor não nos deixou na confusão. O Senhor se revelou a nós, pecadores. E o Senhor fez isso porque o Senhor nos amou. E nós agradecemos porque mesmo em meio à dificuldade, em meio à tragédia, a esperança em Cristo Jesus que nós temos, ela é mais que suficiente para nos ajudar a seguir em frente. E nós agradecemos porque o Senhor decidiu salvar o doutor Artemidoro, decidiu conceder a ele a tua graça, o teu favor. E sabemos, ó Deus, porque a tua palavra nos assegura que ele está na glória com o Senhor. E muito embora lamentemos a ausência, que ele fará com toda certeza muito mais a sua esposa, as suas filhas, nós nos consolamos com essa esperança de revê-lo um dia na glória, todos nós. E é por isso que eu te rogo que o Senhor abençoe os seus familiares, consolando-os e até mesmo animando-os, Senhor, com a certeza da vida eterna. Queremos te pedir, ó Deus, muitas famílias enlutadas nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia, console a todos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento tão difícil pelo qual toda a humanidade passa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor levante essa pandemia, que o Senhor tire de nós pela tua misericórdia. Nós sabemos que não somos merecedores, ó Deus, mas sabemos também que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, como já tem feito tantas vezes na história, pode
nos libertar, ó Deus. E é por isso que nós clamamos a Ti. Clamamos a Ti porque o Senhor pode nos ajudar. O Senhor tem o poder. E também agradecemos porque o Senhor nos faz compreender que a Tua soberania, ó Deus, é motivo de descanso para nós, não de inquietação. Portanto, nós pedimos que o Senhor realmente nos ajude para que essa pandemia possa passar conforme o Teu querer, a Tua vontade. No momento que nós abrimos a Tua palavra, ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor, como tem feito tantas vezes, nos abençoe, nos ajude a compreendê-la, que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos capacite a obedecer, a fazer a Tua vontade, ó Deus. Essa é a nossa oração e nós Te pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos começar uma nova série aqui, aproveitando o material da editora Cristã Evangélica. Seguimos aí acompanhando o apóstolo Paulo e agora nós vamos olhar 3 cartas, 3 epístolas que ele escreveu. Nós vamos fazer um estudo panorâmico dessas cartas, que são as 2 cartas a Timóteo, a primeira carta, a segunda carta e a carta de Paulo a Tito. Essa é a revista da editora, tá? Cristã Evangélica, série Cartas de Paulo para adultos, para a escola bíblica, pequenos grupos, estudo bíblico. Você pode adquirir a sua revista, se você não tem, no site da editora. Se você tem um Kindle, você pode adquirir na loja Kindle. Essa aqui não é minha, essa aqui que é minha. Essa aqui eu só pego para mostrar para vocês. Adquira a revista, é um material de apoio interessante, né? Você pode com certeza ser bastante abençoado com o estudo. Eu sei que o pessoal da classe, a maioria já adquiriu, né, a revista, então você pode aproveitar aí bastante esse material. O texto básico recomendado para hoje são 3 trechos que na realidade são a introdução das cartas e nós vamos ler, tá? Primeiro 1 Timóteo, capítulo 1, depois 2 Timóteo, capítulo 1, depois Tito, né? Elas estão aí em seguida. Localize aí, por favor. Vamos ler em sequência, tá? Nós vamos ler os 7 primeiros versos da primeira carta. Da segunda carta nós vamos ler os 5 primeiros versos e da carta a Tito nós vamos ler os 4 primeiros versos, tá? Começando aí, 1 Timóteo 1, de 1 a 7. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis.
Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Agora, capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, os versos de 1 a 5. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era a da sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você esta mesma fé continua firme. Agora Tito 1, de 1 a 4. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou esta mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar este trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, e compartilhamos. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Muito bem, aí estão os textos. Eu devo dizer a vocês que nós vamos avançar um pouquinho mais nessa introdução. Na realidade, o comentarista de hoje é o pastor John Barnett, que é inclusive editor da editora, é coordenador dessa série, um dos coordenadores. Nós vamos, digamos, aprofundar um pouquinho mais essa introdução. Eu estava lendo a revista e senti essa necessidade, né? E sempre fico pensando se eu vou fazer isso ou não, porque algumas pessoas às vezes se incomodam, né? Que a gente fica saindo, como eles dizem, saindo muito da revista. Só que quando eu estava quase desistindo de fazer isso, eu recebi uma mensagem, né, de um de vocês pedindo para eu fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da autoria paulina dessas cartas, tá? Por que isso é importante? Muito embora nós acreditemos, como a maior parte da igreja evangélica, da igreja reformada, sempre acreditou, desde o início. Eu vou mostrar isso aqui para vocês hoje. Muito embora a gente acredite no próprio testemunho da palavra aqui que nós acabamos de ler, que nós cremos que é inspirada por Deus. Por que é importante a gente falar um pouco sobre os questionamentos à autoria paulina dessas cartas? Falando português bem claro, certos eruditos, a partir do século XIX, eles começaram a questionar que o apóstolo Paulo tenha escrito essas cartas. Aliás, eles começaram, como sempre, né, com um questionamento, né, mas na realidade eles, como sempre acontece, acabam negando peremptoriamente a autoria paulina. Hoje em dia você tem eruditos, você tem estudiosos, a gente tem que dizer isso porque eles estudaram, eles têm os seus graus, né? Mas você tem professores de seminário, você tem tanto na igreja católica, quanto na igreja reformada, quanto na igreja evangélica, para usar um termo ainda muito mais específico,
Hoje em dia você tem professor ensinando de tudo, professor de Bíblia. Você tem professores de Bíblia hoje em dia usando a Bíblia para provar que Deus não existe. Por incrível que pareça, existem pessoas assim, né? Que têm os seus graus acadêmicos, que estudaram, mas simplesmente não creem que este livro aqui é a palavra de Deus, que não creem que este livro foi inspirado por Deus, que Deus nos entregou essa palavra. E eles estão por aí, pelos seminários, eles estão aí na internet, as multidões, ensinando. Então, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a esse material, seja via comentários, seja as próprias Bíblias comentadas, né, que existem aí também aos montes, né? Eu sempre falo, você vai comprar uma Bíblia comentada, sempre procure, se você é membro da igreja, se você frequenta a igreja, se você considera os seus líderes, é claro, né? Pergunte a opinião dos seus líderes, né? Não saia por aí comprando assim antes de perguntar, porque, como eu disse, tem de tudo hoje em dia, né? Você está lá nas mídias sociais digitais, de repente chega uma propaganda, né? O material aqui, esse é o último material, enfim, tá lá a propaganda, né? Propaganda é propaganda. E aí, às vezes, você no impulso você compra. Só quando você vai pegar a coisa que você vai... Isso já aconteceu comigo, gente. Só quando você vai pegar a coisa, manusear a coisa, que você vai ver, poxa, eu podia ter gasto meu dinheiro, né, numa outra coisa. Isso acontece muito. Então, quer comprar uma Bíblia de estudo, quer comprar um comentário, né? A academia teológica, vamos dizer assim, ela é como qualquer outra academia. E agora aí, com essa coisa de Covid-19, nós estamos vendo isso claramente, né? Cientista contra cientista, né? Estou falando no bom sentido. Isso sempre foi assim. É assim que a ciência avança. É no debate de ideias, é na contraposição de opiniões, no estudo das evidências, na revisão desses estudos. Sempre foi assim. Não se incomode, né, se você está confuso, porque vem um cientista que tem seus graus, né, de ciência, diz uma coisa, vem um outro cientista que também tem seus graus de ciência e diz outra. A ciência é assim. Sempre foi assim. Aliás, é até um equívoco, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente falar da ciência como se fosse uma coisa só. A gente até pode usar esse termo, né, se a gente está se referindo ao método científico, que é uma coisa que está catalogada, que é, digamos assim, uma unanimidade, se é que eu posso usar esse termo. Nós temos um método científico, nós temos uma maneira consagrada, né, pelas instituições acadêmicas, né, de pegar um objeto, seja ele um objeto material, um objeto imaterial, enfim, e estudar esse objeto, tirar conclusões sobre esse objeto. Tem uma maneira, tem um caminho para fazer isso, mais ou menos aceito pela comunidade científica. Então, só dá para falar de ciência assim no singular, se nós estivermos falando desse método, vamos dizer assim. Mas dentro desse caminho, ou percorrendo esse caminho, aí tem de tudo. Como eu disse ainda há pouco, você vai encontrar um monte de opiniões, um monte de coisas. Aí o que você vai fazer? Você vai, como um bom estudioso, você vai investigar, né? É isso que você vai fazer. Você vai investigar, você vai procurar obter o conhecimento necessário para que você possa atuar, tá bom? Para que você possa, no caso do cientista, ou para que você possa tirar as suas conclusões no caso do estudioso. Aqui, do ponto de vista do estudo da Bíblia, é a mesma coisa, gente, tá? O estudo da Bíblia pode e deve ser científico, sim. Nós aqui não fazemos uma oposição entre o conhecimento científico e o conhecimento bíblico, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês.
Eu tenho formação em História. Tenho licenciatura em História, tenho bacharelado em História. Estudei o método científico na universidade, na minha formação mesmo antes. E sou um estudioso da Bíblia. E posso garantir para vocês, não há incompatibilidade entre o estudo. Aliás, o estudo da Bíblia pode e deve ser científico. Quando o apóstolo João diz para os seus leitores: provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, ele está recomendando ali, num certo sentido, o método científico. Você pega um testemunho e aí você vai investigar. Você vai ver se esse testemunho é verdadeiro. Vocês estão entendendo? Você vai comparar. Tudo na vida da gente pode ser encarado com essa postura. Tudo, literalmente. Meu sogro está fazendo uma reforma na casa dele. Ora, quando você faz uma reforma na sua casa, vocês que já fizeram aí, o que você faz? Você compara o material, né? Você vai nas lojas, né? No caso dele, com a experiência que ele tem, né? Vai, verifica o material, verifica, ó, esse material aqui, essa marca aqui é uma marca boa, é um material de qualidade, costuma ser, mas mesmo assim, apesar da marca já ter um nome, você vai lá checar, você vai fazer um teste de esforço, você vai, sei lá, tem uma série de mecanismos que você pode usar para atestar a veracidade daquele material ali ou daquela propaganda que está sendo feita para você. Vocês estão entendendo? Né? Vai comprar uma lajota, né? Tem lá o teste de abrasividade da lajota. Lá na embalagem tem lá, né, a resistência, os índices catalogados que a indústria é obrigada a seguir. E tá lá as informações. Olha, essa lajota aqui ela é própria para uma área de pouca circulação, porque ela não resiste muito. Se ficar passando muita gente por lá, né, ela vai riscar, ela vai desgastar. Vocês estão entendendo? Vocês que já construíram casas, vocês que já reformaram casas, vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Então, você, para uma área onde vão circular muitas pessoas, você vai comprar uma lajota apropriada, uma lajota que seja resistente. Tem lá o índice, que eu não me lembro agora de cabeça, mas tem aquela tabelinha lá na embalagem, tem que ter, né, mostrando o índice de abrasividade daquele material, certo? Isso aí é baseado em testes, foram feitos testes naquele material, né, para verificar isso. E como eu disse, na embalagem é o fabricante que está dizendo, mas você pode perguntar para o pedreiro, por exemplo: você trabalha com esse material? É um material bom, de fato? Né? Eu gosto de perguntar para os vendedores, porque a resposta é sempre a mesma dos vendedores, né? Olha, até agora ninguém voltou para reclamar. Esse é o... Mas isso não significa necessariamente, né, que o material é bom. Enfim, isso é uma maneira, digamos assim, científica de você lidar com as coisas do cotidiano. Isso pode ser feito para qualquer coisa na sua vida. Para qualquer coisa. Inclusive para o estudo da palavra de Deus, nós devemos adotar isso. Então, sem mais delongas, vamos discutir um pouco, muito embora não seja necessário para nós. Eu creio que nenhum de vocês que está me ouvindo agora duvida da própria palavra de Deus, quando o autor dessas cartas diz, ele se identifica, eu, Paulo. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada, que não vai ser uma olhada exaustiva, claro, né, nessa alegação. Primeiro eu vou historiar isso para vocês. Eu vou pedir para a Fátima pegar aquele material bem ali em cima da mesa que eu imprimi para discutir essa questão com vocês, para ajudar, obrigado, que eu acho isso importante, certo? E eu vou fazer aí um apanhado histórico, como eu disse, bem resumido, para a gente entender essa questão da autoria paulina. Eu acho que eu fui claro, né? Alguns eruditos
desde o século XIX para cá, eles têm questionado, eles têm negado até que Paulo escreveu essas cartas. Isso é sério, num certo sentido, porque, como eu disse, qualquer um que vai para a internet, tem uma enciclopédia aí muito famosa, que eu não vou dizer o nome, né? Você vai ver o verbete lá, você vai olhar, eles já começam dizendo, olha, diversos eruditos têm questionado a autoria paulina das cartas a Timóteo e Tito. Aí já dá aquele baque, né? Poxa, os eruditos estão questionando. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Vamos ver. Vamos dar uma olhada? Ok. Então vejam. E eu posso falar disso porque essa é minha área, tá? Eu quero dizer isso claramente. Sem falsa modéstia. Essa é a minha área. Podemos nos aproximar desse assunto com tranquilidade. Vamos ouvir o testemunho da história. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, essa carta foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo. No final do ministério, no final da vida de Paulo. Nós podemos encaixar essa carta por aí. Eu vou pegar a data mais próxima de nós, 64, vamos dizer, depois de Cristo. Eu estou aqui com uma reprodução que eu tirei da internet, tá? Você pode ter acesso a isso aqui, tá lá. Isso aqui é uma reprodução de um manuscrito do chamado Cânon Muratoriano. Esse cânon muratoriano, esse nome é por causa do nome da pessoa que descobriu, que se chamava Murato, certo? Então, o cânon muratoriano, ele é datado de por volta do ano 170 depois de Cristo, tá? Esse manuscrito, vale dizer para vocês, ele é mais recente, tá? Isso é muito comum em história também, certo? Tá? Ele é do século 8, se não me engano, 170 é século 2, certo? Depois de Cristo. Esse manuscrito é do século 8. Mas peraí, Elias, como é que a cópia pode ser do século 8 e o manuscrito original ser de 170, do século 2? Isso é a coisa mais comum em história, gente. Quando você está lidando com documentos que são copiados e copiados e copiados e copiados várias vezes. Então você pode ter um manuscrito que é do século 8, mas o conteúdo dele, é isso que eu quero que você entenda, é lá do século 2. Peraí, Elias, mas como é que eu sei que esse conteúdo é do século 2? Por causa das informações que o documento tem internamente. Então, uma coisa é o documento no seu exterior, a gente chama de crítica externa. O que é a crítica externa? Você vai avaliar o documento pelo documento em si, né? O papel. De quando é o papel ou o pergaminho que foi usado, faz testes, tem testes científicos para isso, certo? De quando é esse papel, ou esse pergaminho, ou esse papiro, sei lá o que, essa placa de argila, não importa. Você tem testes catalogados que você faz para saber de quando que é aquele material, certo? Tá? Essa é a crítica externa, um aspecto dela. Mas você tem também a crítica interna, que você vai avaliar o conteúdo do documento. E é nesse ponto aqui que nós sabemos que, apesar desse manuscrito, não isso aqui, tá, gente? Isso é uma reprodução. Mas apesar desse manuscrito ser do século 8, nós podemos afirmar que ele originalmente é de 170 depois de Cristo, mais ou menos, do século 2, porque ele cita o Pastor de Hermas, que é um outro documento do século 2. Certo? Ele também fala de um papa, né? De um bispo, melhor dizendo, que morreu antes de 170 depois de Cristo, morreu no século 2. Então ele fala desse documento como dando como recente o bispado dele. Portanto, ele só pode ser
datado numa data anterior a que o próprio manuscrito, fisicamente falando, vamos dizer assim, é. Então, você tem um documento do século VIII, mas que ele originalmente, com toda certeza, foi escrito no século II, e aí foi copiado até o século VIII, né? Um dia que um escriba fez esse documento aqui, certo? Tá? E depois ele foi encontrado. Vocês estão entendendo? Espero que esteja dando para vocês entenderem. E o que é o cânon muratoriano? Nada mais é do que uma lista que os cristãos faziam dos livros que eles consideravam como palavra de Deus. Olha como isso é importante. Preste atenção, porque na internet você vai encontrar muitas indagações assim. Como é que homens falíveis podem determinar a verdade infalível de Deus ou a palavra infalível de Deus? Aparentemente é uma questão assim interessante, né? É verdade. O homem não é falível? O homem não é sujeito a falhas? Então como é que ele pode determinar a verdade infalível de Deus, a palavra infalível de Deus, os livros que são infalíveis? Parece assim uma questão realmente, né? Como é que homens falíveis, homens que falham, podem determinar a verdade infalível de Deus? Querido, isso é só conversa, tá? Presta atenção. Se você não pode, como homem falível, determinar a verdade infalível de Deus, você não pode determinar nada. Eu espero que você esteja me entendendo. Seu filho chega alegando que fez ou que não fez uma determinada coisa. Se você não pode determinar a verdade infalível de Deus, você não vai poder determinar nada. Desista de saber o que aconteceu, se o que o teu filho está falando é verdade ou não. Isso é conversa fiada. Eu vou falar português bem claro. A questão da verdade é do nosso cotidiano, ok? Muito do que foi escrito, muito do que foi falado, não é à toa que o livro de Eclesiastes ele tenta nos alertar para isso. Não há limites para fazer livros. Muito estudar é enfado da carne. Às vezes a gente estuda, olha um autor, olha outro, compara, passa boa parte da nossa vida discutindo coisas. Por isso que aqui mesmo, nessas cartas, Paulo vai advertir Timóteo: olha, evita contendas, evita debates sobre a lei, isso não tem utilidade nenhuma. Mas eu vou falar sobre isso mais lá na frente. E vou voltar para o meu argumento inicial. A questão da verdade é coisa do nosso cotidiano. Como é que os homens falíveis podem determinar a verdade infalível de Deus? Muito simples. Comparando, verificando os testemunhos, nós chegamos até a palavra de Deus como? Por meio dos homens. A própria palavra explica que Deus inspirou para escrever a sua palavra. Eu falei sobre isso alguns dias atrás, eu não sei se vocês vão se lembrar, eu até postei no status do WhatsApp, do meu perfil no WhatsApp. Recentemente aqui no Brasil teve um alegado pastor, né? Ele é pastor das ovelhas dele. Quando muito, o homem simplesmente disse que um anjo, que Deus, aliás, foi pior, ele disse que Deus havia revelado para ele que no dia 30 de março, vocês devem ter visto isso, né? No dia 30 de março haveria um morticínio, o número de mortos iria dobrar. Foi isso que ele disse, está na internet, não tem como ele dizer agora o que ele disse, muito embora ele tenha feito isso. Se você... Eu não vi o vídeo quando mandaram para mim, e várias pessoas começaram a mandar. Olha isso. Não, tô muito ocupado, não vou perder meu tempo. Eu fui logo respondendo para as pessoas que mandaram, dizendo: olha, isso é besteira.
Mas depois, quando eu fiquei vivo no dia 31 de março, né? Eu digo, agora é hora de olhar o vídeo do homem. E aí eu fui olhar. E já tinha inclusive o desmentido. Claro que cheio de zombaria, porque é só o que os céticos querem. É esse tipo de atitude. Ele disse que as pessoas iriam cair pelos supermercados, as pessoas iriam cair na rua, ia ter gente morta no meio da rua. O anjo da morte, ele disse claramente, vai passar no dia 30 de março. Não saia de casa, fique dentro de casa, porque o morticínio vai ser grande, vai dobrar e tal. Falou um monte de coisa. Aí chegou o dia 31, né? Detalhe, eu printei isso, eu tenho os comentários das pessoas embaixo do vídeo dele. Uma mulher comentou assim: quero ver o que ele vai dizer no dia 31, quando nada disso acontecer. Dito e feito. Ele gravou outro vídeo depois dizendo: não, foi tudo como Deus falou. Quem acredita, os verdadeiros filhos de Deus vão acreditar. Olha aqui, alegou que ele recebeu várias fotos, não foi o que ele disse, tá? Ele disse que ia passar nas TVs do mundo inteiro. Pode olhar o vídeo. Vai passar nas TVs do mundo inteiro. Noticiário normal, além do que a gente está vendo, não houve nada disso. Ele disse: vocês não têm ideia, eu já recebi milhares de fotos. As pessoas estão mandando para mim de tudo que aconteceu. Não foi isso que ele falou. Olha aqui, houve um aumento de 11%, de novo, sem citar dados. Ele disse que houve um aumento de 11% nas mortes. E que o normal, segundo ele também, é 4%. Houve 11% mortes de trânsito, se não me engano. Ele falou isso. Não foi isso que ele disse. Ele disse que o número total de mortes iria dobrar. Enfim, uma série de absurdos. E o desmentido ficou pior ainda. E aí o pessoal começou a zombar, né? Deus mentiu, olha, Deus mentiu para o homem, porque ele afirmou que foi Deus que falou. Gente, como é que a gente sabe quando Deus fala? É muito simples. A própria palavra diz, e foi isso que eu coloquei no meu WhatsApp. Está lá na lei: se o profeta falar e a sua palavra não se cumprir, o profeta falou com presunção. E sabe o que é que o povo tinha que fazer com esse profeta? Está escrito lá, vocês sabem? Tinha que matar o profeta. Com Deus, meu amigo, não tinha conversa não. Não tinha conversa. Se você ousasse dizer que Deus falou uma coisa sem que Deus tivesse falado, se você fosse enganado ou por um espírito maligno ou por quem quer que seja, você não ia ser tido por inocente, não. A ordem era: olha, esse profeta falou com presunção, vocês vão eliminá-lo do meio de vocês. Se esse princípio fosse aplicado hoje em dia, aí esse povo ia pensar 1000 vezes antes de falar com essa presunção. Como é que os homens falíveis reconhecem a verdade de Deus? Muito simples, provem, verifiquem. Foi isso que a igreja desde cedo começou a falar, começou a fazer. Então, Pedro escreveu uma carta que todo mundo sabia que era certa, que Pedro tinha escrito, apesar dela ter sido copiada, e de repente aparecia uma outra carta de alguém alegando ser Pedro, escrevendo, e aí as pessoas comparavam essa carta aqui, que a gente sabe com certeza que é de Pedro, bora olhar essa aqui. Mas essa aqui está falando uma coisa muito diferente do que essa aqui fala. Como é que você conhece o falso? É conhecendo o verdadeiro. Se você sabe que isso aqui é verdadeiro, isso aqui que alega ser a mesma coisa está cheio de imprecisões, está cheio de informações diferentes dessa aqui que você sabe que é verdadeira, o que você vai fazer? Você vai rejeitar. Olha, isso aqui não foi Pedro que escreveu. Vocês estão entendendo? É simples ou não é? É simples ou não é? É muito simples. Então, esse documento, o Cânon Muratoriano, é uma lista, certo? Não é palavra inspirada, isso tem que ficar claro, não é a palavra de Deus, mas isso prova que já no segundo século a igreja estava preocupada em separar aí o joio do trigo, separar o que é verdade
daquilo que parece ser verdade, mas que definitivamente não é. Então, no século II, no século II já havia essa preocupação. Se você pegar 170 depois de Cristo, eu falei que a carta foi escrita, né, mais ou menos no ano 64, 1 Timóteo, estou falando de 1 Timóteo, né, dá 106 anos, gente. Isso do ponto de vista histórico não é nada, tá? 106 anos depois, já tinha uma lista circulando nas igrejas dizendo que a carta de Paulo a Timóteo e a outra carta de Paulo a Timóteo e a carta a Tito eram realmente palavra de Deus, tinham sido realmente escritas por Paulo. 106 anos depois que elas foram escritas. A igreja aceitou essas cartas como escritas pelo apóstolo Paulo. Vou avançar um pouquinho e vou citar outros chamados pais da igreja que se preocuparam com isso. Se preocuparam, olha, a gente precisa aí separar o joio do trigo, dizer o que é realmente carta dos apóstolos, né, inspiradas, e o que não é, certo? Então essa preocupação ela continuou na história da igreja. Esse sujeito que está bem aqui, olha, isso aqui é só uma representação, é claro, segundo aí os retratos medievais, Irineu de Lyon. Ele escreveu uma obra chamada Contra Heresias. Essa obra foi escrita em 178 depois de Cristo. 178, se você pensar que a carta a Timóteo foi escrita em 64, dá 114 anos. De novo, um período bem curto do ponto de vista histórico. 114 anos depois, Irineu citava essas cartas e atribuía essas cartas ao apóstolo Paulo, dizendo que essas cartas tinham sido escritas pelo apóstolo Paulo. 114 anos depois. Esse outro, bem aqui, olha, do outro lado, é Clemente de Alexandria, outro pai da igreja. Muito importante, tem uma obra importante para a gente pesquisar a histórica. De novo, os escritos dele não são inspirados, não tem o mesmo peso da palavra de Deus, e eles mesmos faziam questão de dizer isso. Eles estavam nessa busca para saber o que era palavra inspirada de Deus ou não. Clemente escreveu uma obra em 194, em que ele menciona, desculpa, eu falei Clemente, né? Mas eu estou falando eu me atrapalhei aqui, certo? De Irineu, é esse aqui, Irineu, certo? Escreveu Contra Heresias, já falei, 114 anos depois, ele dizendo que era o escrito do apóstolo Paulo, certo? Tá? Então é muito importante a gente saber disso. Olha, tudo que eu estou dizendo aqui você encontra, tem uma nota na Bíblia MacArthur, né, que explica essa questão em detalhes. Se você tem essa Bíblia, você pode olhar. Esse do centro aqui é Tertuliano, tá? Também outro dos pais da igreja. De novo, os escritos dele não são inspirados, mas ele escreveu muito contra essas heresias também, certo? Tá? Ele escreveu um livro chamado Prescrição dos Hereges, certo? Em que ele questiona as heresias que estavam aparecendo. Esse livro foi escrito 136 anos depois da carta a Timóteo, e ele cita as cartas a Timóteo, e ele declara que elas foram sim escritas por Paulo, certo? Então vocês estão acompanhando? Está todo mundo aí no segundo século depois de Cristo, pouco mais de 100 anos depois, certo? Que as cartas foram escritas, dizendo elas foram escritas por Paulo, tá certo? Vamos avançar. Esse aqui é Eusébio, o historiador da igreja, muito importante, foi o primeiro a escrever uma obra. Eu tenho esse livro, ganhei do meu querido irmão Ivaldo, né? História Eclesiástica é o nome do livro dele, que é um livro importantíssimo para pesquisar os primeiros anos do cristianismo, certo? Tá? Ele já escreve um pouquinho mais tarde,
325 depois de Cristo. Então nós já estamos no século 4. Isso dá 261 anos depois que a carta de 1 Timóteo, a 2 Timóteo e a carta a Tito foram escritos, né? Pouco mais de 3 séculos depois, quase 4, né? Na verdade. E aí você tem o Irineu dizendo que essas cartas eram manifestas e certas, são as expressões que ele usa. Ou seja, ele está dizendo, olha, pode ter certeza que essas cartas são sim do apóstolo Paulo, certo? Tá? Vamos avançar. Então vejam, até o século 4, tá? Ninguém questionava que essas cartas haviam sido escritas pelo apóstolo Paulo. E vai continuar assim, queridos, pelos próximos séculos da história da igreja. Vocês sabem quando é que vai começar a haver questionamento sobre se essas cartas eram do apóstolo Paulo ou não? No século XVIII. Eu tenho aqui, em 1800, aliás, no século XIX, já estava me enganando no século, por causa da alta crítica, um grupo de estudiosos, olha, estudiosos, eruditos, estudados, o estudo subiu para a cabeça deles, o diabo atentou, e aí, meu amigo, quando a soberba vem, o diabo, ele sabe lidar com a nossa soberba, aí começou. 1804, um erudito chamado Smith, ele vai questionar, vai negar, na verdade, que as cartas tenham sido escritas pelo apóstolo Paulo. 1804, se você pegar 64, que foi a data que foi escrita, 1 Timóteo, são 1740 anos depois. Vocês estão entendendo? O questionamento sobre a autoria paulina dessa carta vai aparecer 1740 anos depois. Até então a igreja considerava essas cartas como cartas de Paulo. E aí, ele abriu a porta. Depois Schleiermacher, que é um alemão, já em 1807, 3 anos depois, né? 1743 anos depois que as cartas foram escritas, ele vai negar, vai dizer que não, fez um estudo, encontrou 75 palavras nas cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito, encontrou algumas palavras, 75 para ser mais exato, que não estavam em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Então ele concluiu, não, essas cartas devem ser falsas, não foram escritas por Paulo. De novo, eu poderia gastar mais tempo dizendo que esse método dele é totalmente arbitrário, da maneira como foi colocado, mas a gente não tem tempo para isso. Mas se alguém quiser conversar sobre isso comigo depois, a gente pode conversar, certo? Tá? E finalmente, em 1921, digamos assim, ó, o último último golpe aí em cima da autenticidade de Paulo, né? Um teólogo chamado Harrison, P.N. Harrison, 1921, ou seja, 1857 anos depois que as cartas foram escritas, ele vai dizer que não foi Paulo. Isso aí foi alguém, um discípulo, né, um cristão devoto, que no segundo século, não no primeiro século, no segundo século depois de Cristo, ele queria escrever para os crentes, e aí, só que ele não quis assinar com o nome dele, e como ele admirava muito o apóstolo Paulo, ele colocou lá que as cartas eram do apóstolo Paulo. Aliás, o Dr. John MacArthur, ele é muito sagaz. Aliás, eu vou pegar essa nota, eu acho muito interessante a gente olhar isso aqui. Ok, então nós temos um devoto, nós temos um grande admirador do apóstolo Paulo, que quer escrever uma carta para as igrejas, né? Mas aí ele não quer assinar com o nome dele, porque no final das contas ele é um Zé Ninguém, ele é um Eliés da vida, né? Então ele resolve pegar alguém de peso. E aí, sem pestanejar, já que ele gosta muito do apóstolo Paulo, ele resolve assinar como se fosse Paulo, ele resolve escrever como se fosse Paulo. Ele é grande admirador do apóstolo Paulo.
E o que ele diz? O que ele escreve, então? Vamos dar uma olhada? Olha, se você tem a Bíblia MacArthur, você tem aí a introdução, né? Isso aí está na introdução, tá certo? Tá? Mas vamos olhar então, que eu acho importante a gente dar uma olhada nisso aqui. Capítulo 1, pegue aí 1 Timóteo capítulo 1, versos 13 a 15. Vamos ver o que diz? 1 Timóteo capítulo 1, versos 13 a 15. Diz assim. Ficou quente aqui, né? Esquentou. Que o ventilador está causando muito ruído. Gente, a gente teve que fechar a porta aqui por causa da roçadeira, só explicando, né? Então, eu vou sofrer calor aqui, é o jeito. A Fátima desligou aqui o meu ventilador, por pedido da galera, né? Então tá bom. Vamos dar uma olhada? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Olha isso. O fã de Paulo chama Paulo de o pior dos pecadores. Eu não quero esse tipo de fã não, seu Raimundo. O que o senhor me diz? Ele teria colocado na boca do seu mestre essas palavras? E mais, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Isso aqui é ótimo, isso aqui eu acho extraordinário. De novo, na palavra dos críticos, era um crente devoto que queria exortar a igreja, né? Queria exortar a igreja, mas não queria assinar com o nome dele e pegou o nome de Paulo, emprestou o nome de Paulo. Isso se chama, em bom português, falsidade ideológica, tá? Isso é crime. Se eu escrever uma carta e assinar o nome do meu querido cunhado Ivanildo, que está me ouvindo aqui ao vivo, né? Isso é falsidade ideológica. Eu não posso me apropriar da identidade dele. Não posso fazer isso. Mas olha só, nós temos um sujeito que faz uma barbaridade dessa, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. O que diz aí? Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você tem um impostor, confesso, vamos dizer assim, já que ele pegou o nome do outro e assinou como se fosse ele. Você tem um impostor, um enganador dizendo, olha, os enganadores vão de mal a pior. Enganando os outros e sendo enganado. Dá pra gente acreditar, dá pra gente crer, um cristão devoto dizer uma coisa dessas. Gente, é demais isso. A gente deveria ouvir uma pessoa dessa. Eu não sei como é que esses caras que inventaram isso continuaram lendo essa carta. Se é que continuaram ensinando essa carta. Não, provavelmente não, abandonaram. Né? Abandonaram. Com toda certeza. Como é que pode um impostor dizer uma coisa dessa? Afirmar uma coisa dessa? Então, queridos, né, eu creio que essas poucas palavras, eu vou falar mais do argumento histórico, na medida que a gente se aprofundar no estudo, vou falar mais do argumento histórico, porque ele diz o seguinte, olha, os acontecimentos que essas cartas mencionam, eles não fazem sentido, porque Paulo foi executado. Eu já estou falando, né? Mas vai lá que seja. Paulo foi executado. O livro de Atos termina dizendo que Paulo ficou preso 2 anos e depois disso ele foi executado. Então, ele não pode ter escrito essas cartas porque ele já estava morto. Negativo. Não é assim, não. Primeiro, o livro de Atos não diz que Paulo foi executado ao final daqueles 2 anos. Nós sabemos, eu vou mostrar isso aqui, eu só estou adiantando aqui, porque a hora realmente avançou bastante. Nós sabemos que Paulo, inclusive, tinha expectativa de ser libertado.
Ele esperava ser libertado. E nós temos o testemunho dos pais da igreja dizendo que ele foi sim libertado. Ao final daquele período de 2 anos, ele ainda conseguiu viajar livremente por mais, talvez 1 ano e meio, 2 anos. Depois ele foi preso novamente, já num outro contexto histórico, e aí ele foi executado. Então, se Paulo foi solto, não há dificuldade nenhuma de se encaixar os acontecimentos que são mencionados aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, na história. Vocês estão entendendo? Espero que vocês estejam entendendo. Então, o testemunho da igreja primitiva diz que Paulo foi solto. De novo, era uma crença comum. Os pais da igreja disseram isso. Não houve questionamento. Ninguém questionou ao longo dos séculos. Aí, quando chega 18 séculos depois, o pessoal começa a questionar. Deixa eu perguntar para você, falando como historiador. Pense um pouco comigo. Eu vou usar aqui os meus colegas historiadores, eles não gostam que a gente simplifique a coisa tanto assim, mas eu vou fazer isso, tá? Digamos que aqui na minha rua, aqui estão a Fátima, o seu Raimundo, a Dona Maria e o Ivanildo. Digamos que aqui na minha rua aconteça um acidente, certo? Tá? Aconteceu um acidente, alguém gritou, e veio o baque. Veja aí, vou explicar. Alguém gritou, veio o baque. Então eu vou procurar testemunhas do fato. Eu chego com o Ivanildo e o Ivanildo diz assim: olha, quando eu ouvi o grito, eu estava aqui na garagem, eu saí logo e eu vi o carro azul virar, fazer uma conversão à esquerda e mesmo assim ainda atingir o carro vermelho. Esse é o testemunho do Ivanildo, que assim que ouviu o grito foi olhar lá no portão. Até não deve, né? Porque quando o grito vem, você tem que tomar cuidado. Mas enfim, ele foi imprudente, será? Ele é curioso. Depois eu vou com o seu Raimundo. O seu Raimundo diz assim: olha, eu ouvi o grito, eu estava lá no quintal, né? Ouvi o grito e vim para cá. Certo? Quando eu cheguei aqui na frente, já tinha dado o baque, aí eu olhei, o carro azul estava no jeito, o carro amarelo, foi amarelo que eu falei? Nem sei mais a cor. O carro azul estava no jeito e o outro carro estava do outro. Veja bem, ele já não é uma testemunha muito interessante, porque houve aí esse lapso de tempo até ele sair do fundo do quintal e chegar lá na frente. Depois eu vou com a Dona Maria diz: olha, eu na realidade eu estava lá lavando roupa, lá no terraço, e eu não vi, não tem visão de lá, o telhado tem visão, eu demorei muito para descer, eu cheguei aqui, a ambulância já estava levando a menina para lá, né, a motorista do outro carro e tal. E a Fátima, essa aí diz: olha, eu cheguei em casa, meia hora depois a mamãe me contou que tinha acontecido assim, essa. Ela nem presenciou. Pois bem, questionar a atitude, questionar a autoria, melhor dizendo, paulina dessas cartas, é valorizar mais o testemunho da Fátima, que nem viu como foi que aconteceu, que chegou em casa depois que tudo já tinha passado, os carros já não estavam mais nem aqui, que ouviu da Dona Maria, que também não viu direito a história, e o Ivanildo, que viu, que estava lá mais próximo do evento. Você diz: não, o testemunho dele não vale. Na prática, é isso que os eruditos fazem. Peraí, Eliésio, mas o Ivanildo pode estar mentindo. É verdade, o Ivanildo pode estar mentindo. Mas aí você tem outros elementos comprobatórios, tá certo? Que podem confirmar. Você tem a perícia nos carros, na pissarreira aí, que vai ficar a marca de frenagem, já que não tem asfalto aqui na nossa rua, né? Asfaltaram 1, 2, aí pularam a nossa, asfaltaram lá na frente, não sei o que foi isso, né? Por que eu tô falando isso aqui, né? Enfim, mas foi assim, né? Só sei que foi assim. E é isso, gente. Tem outros elementos que a gente pode usar e a seu tempo, aqui no decorrer do estudo. Continue conosco, né? Continue assistindo, continue acompanhando. Eu vou explicar esses aspectos históricos. A gente vai dar uma olhada. A gente consegue, sem sombra de dúvida, ter esse panorama.
e verificar com toda certeza. A gente não precisa se preocupar com isso. Eu estou dizendo tudo isso para vocês para afirmar aquilo que o Dr. John MacArthur diz aqui, muito bem colocado, né? Nós não temos razão para duvidar da autoria paulina dessas cartas, da primeira carta a Timóteo, da segunda carta a Timóteo, da carta a Timóteo. Nós podemos estar certos, estar tranquilos de que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, porque não há no arcabouço científico que a gente tem nenhum impedimento para a gente afirmar que essas cartas não são de Paulo. Pelo contrário, nós temos evidências sim, o conjunto de evidências apoia que a gente afirme que essas cartas são de Paulo. De novo, vou dizer, se você tem a carta... você tem a Bíblia de Estudo MacArthur, a nota dele introdutória está muito boa sobre essa questão dos questionamentos da autoria paulina. Se você tem a nova versão transformadora, ela também traz, a nova versão transformadora de estudo, ela também traz alguma observação sobre isso. Qualquer Bíblia reformada de estudo, de qualidade, né? Você tem aí essas informações, você pode olhar essas notas, tá? E ver em mais detalhes essa controvérsia, que não é uma controvérsia assim, né? Porque esses homens não têm razão, não importa o grau de títulos acadêmicos que eles têm, eles não têm razão, a razão não está com eles, a verdade não está com eles. Vocês já viram, né? Vocês leram parte das cartas essa semana. Verdade é uma palavra muito, muito usada por Paulo, muito importante, muito interessante, né? Que a gente vai trabalhar aqui. O que não importa para nós é a verdade. O resto é especulação, o resto como eu disse ainda há pouco, soberba, né? É soberba. Aliás, eu acho que eu tenho que dizer, logo adiantando, né, alguma coisa sobre isso, porque também eles dizem, né, é o argumento linguístico, né? Dizem, mas a linguagem é muito diferente, a temática é muito diferente, né, das outras cartas que a gente sabe que Paulo escreveu, se é que a gente sabe, né, porque tem alguns que acham que simplesmente nenhuma das cartas alegadas que são de Paulo são dele realmente. Eu disse para vocês, tem de tudo nessa seara aí, né? Mas digamos, a gente tem a Epístola aos Romanos, que foi Paulo que escreveu, a gente tem, né, as duas epístolas aos Coríntios, né, a primeira epístola, a segunda epístola, né? A gente tem outras cartas e Paulo fala, a temática, os temas que ele explora são outros, bem diferentes. Ora, queridos, isso depende do objetivo. Vocês estão vendo aqui, vocês já viram, se vocês estão estudando a revista, Paulo, ao escrever a Timóteo, ao escrever a Tito, ele tinha um objetivo em mente, claramente. Ele estava preocupado com a organização das igrejas. Ele tinha deixado esses dois homens, tinha deixado Timóteo em Éfeso. Nós estudamos aqui, nós vimos as viagens missionárias de Paulo, nós vimos como que a cidade de Éfeso era estratégica, né? Nós vimos como que ele passou 3 anos, inclusive Timóteo estava com ele. Timóteo estava com ele nesses 3 anos que ele passou ali noite e dia trabalhando, ensinando aqueles homens, ensinando os líderes da igreja de Éfeso. Ele deixou Tito em Creta pela mesma razão, para que Tito organizasse a igreja lá em Creta. Então ele tem uma preocupação em mente e ele escreve com essa preocupação em mente. Então esse objetivo que ele tem aqui na cabeça dele vai influenciar o que ele vai escrever. Ele não vai fazer longos tratados teológicos como nas outras cartas que ele escreveu. Timóteo conhecia a doutrina de Paulo, que não era de Paulo, que é de Deus, mas ele passou 3 anos direto estudando lá na igreja de Éfeso.
E ele convivia com Paulo, ele foi companheiro de viagem de Paulo. Não tem necessidade de Paulo escrever de novo, né, todo aquele tratado mostrando as doutrinas do Evangelho sistematizado. Isso não significa que não tem doutrina aqui nas epístolas a Timóteo e Tito. Nós vamos ver que tem muita doutrina aqui, é só uma questão de saber olhar. Ok? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Certo? Mas não se preocupe com isso não. Tá? Tem muita doutrina aqui, tem muito evangelho, tem muita informação importante. Só que esse não é o foco principal de Paulo. Vocês estão entendendo? E é claro que se ele não tem esse objetivo principal de fazer uma exposição detalhada do evangelho, ele não vai falar muito sobre isso. Ele está preocupado com a organização das igrejas, ele está preocupado com os pastores, com os líderes, com os presbíteros. Aliás, essa é outra coisa curiosa. Ele diz assim, a organização que aparece, né, que Paulo sugere nas epístolas, né, nessas epístolas aí que o alegado Paulo sugere, elas só vão aparecer mais tarde, no século II da história da igreja. Vou provar para vocês que isso não é verdade. Você já encontra essa organização no livro de Atos. O próprio apóstolo Paulo, antes de sair de uma igreja, ele se preocupava em deixar, nós estudamos isso aqui, ele se preocupava em deixar uma liderança ali naquela igreja, que ele chamava de bispos, né, ou de presbíteros. A gente vai olhar esses termos aqui, a gente vai ver. Os diáconos, eles foram instituídos lá naquele incidente, naquele episódio. Vocês lembram da murmuração, da reclamação dos cristãos de fala grega? Eles alegaram que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos, que era um período de fome muito braba que estava acontecendo lá em Jerusalém, e eles tinham digamos assim, esse fornecimento diário de alimento para os pobres. Os crentes sempre estavam entre os mais pobres, a maior parte deles, até porque na cultura judaica, se você confessasse que Jesus era o Cristo, você era abandonado pela sua família. Se você fosse empregado, o seu empregador fosse judeu, ele deveria te demitir, te mandar embora. Você era excluído da sinagoga. Excluído da sinagoga, você não tinha mais acesso a nada, nenhum tipo de assistencialismo. Então a igreja teve que socorrer esses irmãos. E os cristãos de fala grega, ou seja, aqueles que não eram hebreus, começaram a reclamar. As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aí Pedro e os demais apóstolos chamaram, vocês lembram disso? Nós estudamos aqui, olha, a gente não vai parar de pregar a palavra de Deus para servir mesa, para se preocupar. Vocês vão escolher aí homens que vão cuidar desse serviço. Então isso tudo está presente, e eu vou mostrar em detalhes para vocês ao longo do estudo. Essa organização ela já está presente no livro de Atos, certo? No relato de Lucas. Então não procede essa alegação, né? O estilo é diferente. Vamos relembrar? Vocês se lembram que Paulo, ele, como era comum também naquela época, ele não escrevia suas próprias cartas assim, de próprio punho. A exceção é a carta aos Gálatas. Pelo menos aquela parte final, a gente sabe claramente que foi escrita por Paulo, porque ele diz lá, olha, vejam com que letras grandes eu tive que escrever para vocês da minha própria mão. Pode ser que tenha sido só aquele pedaço lá, né? Ou pode ser que a carta toda tenha sido assim. A gente acha que Paulo tinha algum problema de vista, né? Algum problema de visão. Talvez ele estava como eu. Se eu tirar isso aqui, já era. Já era. Vocês não têm ideia do desespero que eu passava quando eu estava em sala de aula, quando eu constatava que eu tinha chegado na sala de aula sem meus óculos. Dá um desespero. Porque eu sem óculos, eu não enxergo nada. De perto assim, enxergo de longe. De longe eu enxergo bem, até melhor, né? Mas de perto não consigo ler nada. Esse texto aqui não é um texto de coisa tão pequena. Bíblia, essas Bíblias aqui, isso aqui, não enxergo nada. Não enxergo nada.
Provavelmente Paulo estava com algum problema semelhante e ele teve que escrever. Aí eu fazia isso, né? Eu escrevia bem grande, eu escrevia no caderno dos alunos bem grande, eles se espantavam, né? Eu dizia, não é insulto não, é porque eu estou sem óculos, né? Então eu vou ter que escrever bem grande aqui. Gastava a folha de papel só, se o texto fosse longo. Paulo não escrevia suas próprias cartas. E mais do que isso, os seus cooperadores, os que escreviam as cartas, eles não eram só copistas. Eles participavam, tanto que Paulo fez questão, em muitas de suas cartas, de colocar o nome deles. Silas ou Silvano, nós acreditamos que é a mesma pessoa. O próprio Timóteo aparece várias vezes como coautor, vamos dizer assim. Você pode olhar lá, Paulo, Silvano e Timóteo, aos crentes ou aos santos da igreja tal. Dá para a gente imaginar Paulo lá na prisão, lá, né, sentado com Silas, com Timóteo. Vamos escrever uma carta para a igreja tal? Vamos lá, vamos escrever. Timóteo, pega aí a tinta, pega o pergaminho aí, ou sei lá, acho que eles usavam pergaminho. Vamos lá, vamos começar a escrever. O que vocês acham? Né? Fulano veio de lá e falou que eles estão com um problema assim. Vamos escrever sobre isso para eles? Vamos exortá-los nesse sentido? Então, ele começava o texto e os outros começavam, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão simples isso, desculpa. Mas isso é muito importante. Olha, eu fui secretário da escola onde eu trabalho, da escola estadual, por quase 2 anos. Então, de vez em quando, a diretora me pedia, professor, a gente precisa de um comunicado da secretaria explicando tal situação. Escreva aí para mim, por favor, que eu vou dar para as meninas fazerem. As meninas são algumas bombeiras, inclusive formadas, né, em letras, que auxiliam a escola nesse sentido. Então, eu escrevia o texto, né, o comunicado que ela pedia e passava para ela e ela passava para as meninas. Certo? É muito interessante isso, porque depois, normalmente, uma delas me retornava. E ela dizia mesmo, olha, professor, aqui o senhor pegou muito pesado, né? A gente não vai dizer assim, a gente trocou essa parte aí do seu texto, né? A gente escreveu assim. Elas nem precisavam, né, fazer isso, afinal de contas, elas receberam a missão da diretora da escola de fazer isso. Mas elas, assim como uma gentileza para mim, já que eu ia ler, né, o comunicado, elas avisavam, olha, professor, aqui o senhor foi muito assim, né, a gente teve que dar uma amenizada aqui, né, e direto elas faziam isso. Só que de vez em quando era um rapaz que fazia, e aí eu acho que ele pensa muito parecido comigo, né? Então às vezes do jeito que eu escrevi ia para lá, aí depois a diretora viu, acho que esse comunicado, não sei não, acho que a gente vai rever, né? Mesma coisa com Paulo, né? Dependendo do colaborador que ele tinha, o estilo da carta saía de um jeito, né? Quando já era outro colaborador, já saía de outro jeito. Isso é uma coisa comum, gente. Se eu for escrever uma carta com o Ivanildo, ela vai sair de um jeito. Se eu for escrever com o Edivaldo, eu tenho certeza que ela já vai sair de outro jeito, né? Certo? Então, não há aqui, vou repetir de novo, essas alegações desses críticos, elas não são de maneira nenhuma determinantes para a gente negar a autoria de Paulo dessas cartas. Tudo a gente pode explicar e a resposta nem é tão complicada. A complicação às vezes está na cabeça do crítico ou na cabeça daqueles que preferem ouvir o crítico porque já decidiram que não vão... Desculpa. Que não vão crer, né? Ou pelo menos que não vão crer da maneira como a gente crê. Está na cabeça deles. E isso acaba influenciando o que eles têm a dizer. Então, eu queria dizer isso para vocês e insistir. Nós estamos seguros, certo? De que nós temos um material abençoado, escrito pelo apóstolo Paulo, ao qual nós devemos dar toda a atenção, porque é palavra de Deus, palavra inspirada
inspirada de Deus. Vamos dar uma olhada rapidamente quais são os destinatários, não é, dessa carta. A gente acabou falando disso o tempo todo, né? E é disso que o autor fala, né? Já vimos que o autor é Paulo. Esse ponto 1 aí já foi falado, né? No ponto 2 aí eu já falei da preocupação com a verdade, mas eu vou ser mais específico com relação a isso, vocês não precisam se preocupar. Eu vou passar para o ponto 2, aí em numeral romano, Timóteo, filho na fé de Paulo. Rapidamente, já tem 10 minutos para terminar a lição, não se preocupe, eu vou cumprir com o nosso horário, tá bom? Timóteo, ele era, a gente já sabe, a gente conhece um pouco da história dele, ele era natural da cidade de Listra, né? Paulo conheceu Timóteo na primeira viagem missionária deles. O rapaz era filho de mãe judia, mas o pai dele não era judeu. Aqui não vamos criticar essa senhora, certo? Não vamos aqui fazer, como eu já vi alguns fazendo, ilações, né? Questionando, ele é produto de uma relação mista, será que essa mãe dele se desviou? Gente, eu acho incrível como que as pessoas vão ser curto e grosso, casamentos arranjados. Esse era o comum naquelas sociedades. Então, antes de você sair por aí criticando a mãe de Timóteo, lembre-se disso. Sobretudo na cultura judaica, a mulher muitas vezes não tinha opção. Aliás, era assim antigamente, né, Dona Maria? A senhora não foi obrigada a casar com o seu Raimundo, não, né? Um pouco? Tá bom, né? Olha só, se acontecia aqui no Brasil, né? Quantos anos vocês estão casados? 56 anos. 56 anos atrás, imagina aqui no primeiro século, não é? Era ainda mais complicado. Então, pode ser que essa mulher não tenha tido opção, certo? Às vezes por conveniência, né? As famílias acertavam esses casamentos, certo? Então é interessante que a Bíblia não gasta tinta, não perde tempo explicando as circunstâncias do casamento que levou à concepção de Timóteo, certo? Mas é interessante que a Bíblia, isso sim é digno de nota, mas é interessante que a Bíblia diz que apesar desse menino ter nascido de um casamento misto, isso não impediu que ele fosse ensinado, né? Não é muito interessante isso? Isso não impediu que ele fosse ensinado, está aqui na carta, vamos dar uma olhada, a gente já leu, mas a gente vai olhar de novo, né? 2 Timóteo, logo no início. Isso sim é digno de nota, né? Isso sim é interessante a gente observar. A Bíblia se preocupa em nos dizer isso. 1:5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Lóide, e de sua mãe, Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Vejam esse rapaz, o pai dele não era judeu, mas ele foi educado. Vejam, e provavelmente ele não pôde frequentar a sinagoga. Esse é outro detalhe interessante, porque ele não era circuncidado. Vocês se lembram que foi Paulo que circuncidou Timóteo? Vocês lembram disso? Paulo que circuncidou Timóteo porque queria levá-lo na sua segunda viagem missionária e sabia que os judeus daquele lugar, todos sabiam que o pai dele não era judeu. Então Paulo chegou com Timóteo assim com muito jeito, né? Olha, Timóteo, desculpa aí, mas a gente vai ter que te circuncidar, né? A gente vai ter que te circuncidar.
você quiser ir com a gente, então vai ter que passar por isso, não tem jeito, né? E assim foi feito. Então, pelo fato dele não ser circuncidado, muito provavelmente ele não pôde frequentar a sinagoga, ele não pôde aprender lá, né? Quem foi que se encarregou do ensino desse garoto? A avó dele e a mãe dele. Olha só que coisa interessante. A despeito do pai não ser judeu, isso não impediu que ele fosse educado. Minha irmã, seu marido não é evangélico? Olha só, isso aí não é impedimento para que você eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Com muita dificuldade, como com certeza deve ter sido para essas duas mulheres, Lloyd, a avó, e Eunice, a mãe, mas com muito zelo, com muita dedicação a Deus, elas conseguiram educar esse garoto. Elas conseguiram, pela graça de Deus, que a fé delas também fosse a fé dele. Então persevere. Você está sozinho ou sozinha, você não tem o apoio do seu cônjuge, ou do pai da criança, ou da mãe da criança, para você educar o seu filho, a sua filha, nos caminhos do Senhor. Persevere, tenha fé. Olha só aqui Timóteo, isso não impediu que ele fosse educado na fé. E esse menino, vejam bem, quando a gente fala de fé aqui, a gente está falando da fé judaica, tá? Né? Ele foi educado na escritura judaica, no ensino judaico, e depois ele se converteu, né? Provavelmente durante a primeira viagem de Paulo, e ele tinha bom testemunho, as pessoas gostavam dele, os cristãos gostavam de ver a dedicação dele, ele tinha boa reputação. Certo? Então, eu acho interessante que a Bíblia se encarrega de explicar isso para nós, para que a gente tenha esperança, né? Hoje em dia, eu acredito que é até mais fácil, num certo sentido, no que diz respeito a recursos, né? Você pode educar o seu filho, a sua filha, no Evangelho, mesmo sozinho. E você deve fazer isso, na verdade. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar o seu esforço, Deus há de favorecer o seu filho ou a sua filha e a você também, certo? Então eu acho muito importante a gente dizer isso. Eu vou deixar para falar do ministério depois, tá? Não se preocupe que a gente vai ainda esmiuçar essas questões que estão sendo colocadas aqui. A gente já sabe que Timóteo era jovem, eu acho que todas essas informações a gente pode esmiuçar melhor, a gente vai fazer isso. A gente já sabe também que aparentemente ele tinha um temperamento um tanto introvertido, ele era reservado, alguns dizem que ele era tímido. Eu não sei se a palavra é essa, né? Pelo menos na conotação que ela tem no português. O que eu sei é que ele era reservado, né? Era aquele cara mais sossegado, provavelmente era aquele cara que precisava ser cutucado, né? De vez em quando. Não sei se chega a ser uma timidez, mas isso a gente vai discutir, como eu disse, mais para frente. O que eu sei é que o pastor John Barnett, ele diz aqui, né, na aplicação, ele diz assim: não devemos usar nosso temperamento tímido como desculpa para não fazer a obra do Senhor, pois o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu vou deixar para esclarecer isso aqui, para esmiuçar isso aqui depois, como eu disse, mas o que eu posso dizer desde já é que a gente não deve usar qualquer faceta do nosso temperamento como desculpa para não fazer a obra de Deus. Seja você tímido, seja você extrovertido, porque o extrovertido como eu, ele tem os seus problemas também. Às vezes a gente é desastrado, às vezes a gente exagera, e não adianta dar desculpa e dizer: é o meu jeito, eu falo muito mesmo, eu falo sem pensar. Negativo. Você tem que trabalhar isso também. Nenhuma faceta do nosso temperamento deve ser usada como desculpa para a gente não fazer a obra do Senhor, ou para a gente não fazer a obra do Senhor do jeito que Ele quer que nós façamos. Mas a gente vai olhar isso mais à frente.
tá certo? Tá? Então, como eu disse, eu já falei sobre essa questão do que nós acreditamos que aconteceu. O livro de Atos termina com Paulo na prisão por 2 anos, né? Mas nós cremos que Paulo foi liberto ao final desses 2 anos. Talvez ele foi liberto inclusive porque os seus acusadores não chegaram até Roma para acusá-lo. As autoridades romanas já haviam dito que não viam crime nenhum, a acusação era mais religiosa, a gente viu isso aqui, né? E então não há razão para a gente não acreditar no testemunho da igreja que diz que Paulo foi solto, certo? Da igreja primitiva, que Paulo foi solto e ainda conseguiu viajar, chegou à Espanha, lá ao extremo ocidente, certo? E nesse meio caminho ele deixa Timóteo em Éfeso e deixa Tito em Creta. Mas como eu disse, a gente vai olhar isso com mais detalhes depois. Vamos falar de Tito, aí no ponto 3 já, em numeral romano, certo? Diz assim: Tito era um gentio grego que provavelmente se converteu por intermédio do ministério de Paulo, que o chamou de meu companheiro e cooperador. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, né? Mas Lucas não menciona Tito no livro de Atos, mas Paulo se refere a ele em 2 Coríntios e em Gálatas, certo? Ele também foi reconhecido como alguém que tinha um dom para o ministério, tanto que Paulo diz isso claramente lá em 2 Coríntios capítulo 8, versos 16 e 17, diz: olha, ele se dispôs a servir vocês, né? Falando lá para a igreja de Corinto, ele visitou Corinto em nome de Paulo, ele foi um emissário de Paulo lá para aquela igreja, né? E Paulo tinha um grande apreço, né, por Tito, e ele inclusive teve a missão de levar aquela carta dura, né, aquela carta severa, né, que Paulo escreveu para os coríntios, mas que resultou, pela graça de Deus, no arrependimento daquela igreja, né, na correção de rumos ali naquela igreja. Mas de qualquer maneira foi uma responsabilidade muito grande de Tito, porque ele sabia o teor daquela carta, com certeza, e ele sabia que aquela carta ia provocar comoção na igreja, né? Mas mesmo assim ele foi, entregou, foi fiel companheiro de Paulo e entregou a carta, né, a Tito. Essa questão da missão dele em Creta eu vou deixar para trabalhar, certo? Com mais detalhes. O pastor Barnett, ele conclui essa lição dizendo: como Deus preparou esses homens para o serviço do rei. Eles foram dotados de dons especiais que os equiparam de forma singular para o ministério nas igrejas pelas quais eram responsáveis. O desejo de Paulo era que tanto Timóteo como Tito pudessem desenvolver seus dons de liderança por meio da devoção ao mestre e da autodisciplina. E o que Deus fez em Tito, em Timóteo, em Paulo, Ele quer fazer em nós, certamente. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer nos usar para o engrandecimento do seu nome. Eu achei muito interessante que ele disse aqui, né? Acabei passando aqui, mas ele diz: Paulo foi o mentor espiritual de Timóteo. Quem é seu Timóteo? Para quem você está sendo um verdadeiro mentor espiritual? Gente, isso aqui é muito importante. Quero falar com os homens, especialmente com os homens que estão me ouvindo aí. Nós estamos vendo jovens, inclusive nas nossas igrejas, seguindo homens reprováveis. Eu não estou falando de seguir nas redes sociais não só. Estou falando de seguir na palavra, no exemplo. Os nossos jovens estão admirando as pessoas erradas, queridos. Isso tem que nos incomodar. Isso tem que nos incomodar, nós homens. Nós devemos ser os modelos para os nossos filhos.
para os jovens da nossa igreja. E isso é perfeitamente possível se nós nos deixarmos moldar pelo caráter de Cristo. Às vezes eu acho que há uma certa resistência da parte de nós mesmos. Há uma falsa humildade naquela história de dizer: Deus me livre, eu não sou exemplo para ninguém. Isso deveria nos envergonhar. Dizer uma frase dessa: bom, eu não sou exemplo para ninguém. Isso devia nos envergonhar. Porque Deus quer que nós sejamos exemplo, queridos. Paulo disse várias vezes nas suas cartas, eu já falei isso aqui: sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Nós devemos dizer a mesma coisa. Nós devemos almejar a mesma coisa. Os meninos da sua igreja devem olhar para você e dizer: poxa, eu quero ser como o seu fulano. Que alguns desses meninos precisam, alguns desses meninos não têm um pai na igreja. Quantas vezes você, no final do culto, está todo mundo aí querendo, voltar aos cultos presenciais? Eu também quero. Mas eu espero que quando a gente voltar para os cultos presenciais, eu espero que quando terminar o culto, a gente não vá para os nossos grupinhos, não. Às vezes os velhos de um lado, os jovens do outro, imediatamente pega o celular e começa a olhar, começa a ver o jogo do Flamengo, terminou quanto? Quem ganhou a Recopa? Começa a olhar os lances e tal. Termina o culto, parece assim que a parte sacra da nossa vida ficou lá dentro do templo. Quando o pastor fecha a porta, quando o Edivaldo fecha a porta lá, pronto, ficou lá dentro. Agora vamos cuidar dos nossos negócios aqui, da nossa vida aqui fora. Não, queridos, não tem que ser assim. Se aproxime daquele jovem que você sabe que o pai não é crente. Ele não vai ter com quem conversar em casa, além da mãe dele. Ele não tem um modelo masculino, cristão, para ele se espelhar. Converse com esse jovem no final do culto. Pergunte para ele o que ele achou da pregação daquele dia ou daquela noite. E aí, querido, o que você achou sobre o que o pastor falou hoje? Convide esse jovem para um café na sua casa. Talvez ele não tome café, uma coca, Se bem que os jovens de hoje não tomam coca, O que está acontecendo com essa juventude? Alguém pode me explicar? Tô brincando, gente. Mas é impressionante, eles não querem tomar refrigerante, Falando sério. Não importa o que você vai tomar com ele. Se café, se Coca-Cola, se Guaraná, se suco. Seja o mentor desse jovem. Procure ajudá-lo. A comida nem é o mais importante, porque também se ele vai para sua casa só para comer, comer e beber, também não está legal, não. Leve esse jovem para sua casa para que ele seja alimentado pela palavra. Você tem um filho adolescente? Você tem? E os colegas dele vão lá para sua casa, inclusive os meninos da igreja, converse com eles. Avise o seu filho: olha, parte desse tempo que vocês passam aí dentro do quarto, eu vou assumir esse tempo. Ajeita aí o horário de vocês, porque tem uma hora que eu vou abrir a Bíblia aí com vocês, vou falar alguma coisa da palavra de Deus para vocês. Faça isso, querido. Influencie esses jovens positivamente. Assuma esse papel. Compartilhe do que você tem de melhor, que é a palavra de Deus. É o maior tesouro que a gente pode deixar para os nossos filhos, para os jovens da nossa igreja. Elias, mas eu não sei falar. Querido, isso não existe, tá?
Leia a Bíblia. Já falei isso aqui e vou continuar dizendo. Ah, você não consegue dizer nada? Você não consegue fazer nenhum comentário? Ok. Simplesmente pegue sua Bíblia e leia para eles. Pode ser que seja a única vez na semana, fora o sábado e o domingo, que esse menino vai ouvir alguma coisa da Bíblia. Que às vezes ele não tem hábito em casa, ele não é cobrado em casa pelo pai. E às vezes a mãe está tão atarefada, tão cheia de coisas para fazer, que acaba esquecendo. Mas você pode fazer. É seu papel, homem. Escute o que eu estou lhe dizendo. É seu papel. Faça isso. Faça isso. Quem é o seu Timóteo hoje? Tem um jovem na igreja que você está olhando e orando e dizendo: Deus, eu quero mentorar esse rapaz, quero ajudá-lo. E que Deus nos abençoe, porque isso vai ser bênção, com toda certeza, para a nossa igreja. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós agradecemos a Ti pelo Teu servo, o apóstolo Paulo. Agradecemos pelo que o Senhor fez na vida dele e na nossa vida, ao testemunharmos a sua história. Agradecemos pela vida de Timóteo, pela vida de Tito, e pedimos que homens como esses possam continuar, pela Tua graça, servindo de modelo para nós. Ajuda-nos nesse estudo, ó Deus, que seja um estudo proveitoso para todos nós. Muitas coisas para nós aprendermos nestas cartas maravilhosas, que nós possamos ter esse interesse, ó Deus, que nós possamos nos dedicar. Abençoa os nossos jovens, que eles possam seguir modelos aprovados pelo Senhor, inclusive na nossa igreja. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos isso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos, um bom domingo e até mais, se Deus quiser. Logo mais à noite o nosso programa noturno. Tchau.